Olá a todos. Hoje eu gostaria de falar sobre um termo que é teoria da conspiração. Algumas pessoas vêm dizendo que eu falo sobre teorias da conspiração. Mas eu gostaria de falar um pouquinho sobre esse termo, teorias da conspiração. Teoria da conspiração. Teoria da conspiração é o seguinte: tem pessoas que acreditam que isso é só uma teoria maluca e tem pessoas que veem isso como uma conspiração horrorosa. Então vamos falar um pouquinho. Isso é uma teoria maluca, essas coisas que a gente vê esquisitas acontecendo no mundo, ou isso é uma conspiração horrorosa? Então eu gostaria de falar sobre este pessoal aqui. Esse pessoal aqui, isso aqui é uma foto na África, ok? A África é uma coisa muito interessante, porque na África a teoria deixa de ser teoria e se torna conspiração. Por que isso? Porque olha só, vamos fazer uma análise. Na África tem muitas pessoas que não têm dinheiro, que passam fome por não ter dinheiro ou por ter pouco dinheiro, ok? Agora, uma pessoa que não tem dinheiro nenhum consegue comprar uma bazuca que custa 20 mil dólares e aqui tem essa munição da bazuca custa 10 mil dólares. Então esse rapazinho está com 30 mil dólares na mão dele, ok? Nas mãos dele. Então, se for pensar, 30 mil dólares vezes 3 reais e pouco cada dólar, dá 100 mil reais. Então esse rapazinho aqui gastou 100 mil reais comprando essa bazuca. O que vocês acham? Vocês acham que isso aqui é uma teoria? Ou alguém deu uma bazuca na mão desse menino? Alguém deu uma bazuca. Esse rapaz está segurando uma metralhadora que custa pelo menos 1.500 dólares. Então, sem contar as balas. Então esse rapaz aqui investiu 5 mil reais para matar seus compatriotas, ou isso aqui é uma conspiração, tá? Tem várias imagens, tá? Eu selecionei essa aqui ao acaso, mas tem várias imagens onde você vê na África pessoas que você vê que não são ricas carregando bazuca, ok? Aí alguém vai falar o seguinte, mas espera um pouquinho. Alguém lá encontrou um diamante, que nem mostrou num filme aí, Diamantes de Sangue, e foi lá e pegou um diamante, vendeu e comprou uma bazuca ou várias bazucas. Um minuto, vamos lá. Primeira coisa, para isso acontecer, você tem que acreditar que alguém vai encontrar um diamante e ao invés de usar o dinheiro vai comprar bazuca. Tudo bem, esse é o ponto número 1. Agora vamos ao ponto número 2. Se você vender sua casa e comprar e tiver 100 mil reais na mão, ou 200 mil, não importa, e você quiser muito comprar uma bazuca, vamos supor que você tenha 100 mil na mão e queira comprar uma bazuca que nem a do menino aqui, beleza? Você tem 100 mil na mão e quer comprar uma bazuca. Pergunta, em que loja no Brasil você consegue comprar uma bazuca? Vamos lá, que loja? Você compra no Walmart bazuca? Não, você não consegue comprar no Walmart. Então, veja só, no Brasil, que é um país que tem tudo para você comer, que você consegue comprar carro, que você consegue comprar avião se você quiser, você não consegue comprar uma bazuca. Mas esse menino conseguiu, ou a pessoa relacionada a esse menino, conseguiu comprar uma bazuca no Walmart na África. Não existe isso, percebe? A questão é, quem comprou essa bazuca? Essa pergunta, quem comprou a bazuca? Percebe? Porque alguém comprou essa bazuca e foi ilegalmente. Porque nenhum país venderia bazuca para uma pessoa fazer guerrilha, percebe? Não existe isso. Uma fábrica nos Estados Unidos não vai vender bazuca, a não ser que seja extraoficialmente para o pessoal na África fazer guerra, percebe? Então quem está entregando essas bazucas aqui? Agora, veja só, você vai falar o seguinte, mas a Disney, ou sei lá quem, fez um filme, Senhor das Armas, que fala sobre isso, uma pessoa que vende bazucas. Beleza. Então vamos lá, você tem que acreditar que, nesse caso, um navio vai sair de um país desenvolvido do mundo, tá? E vai ter uma carga legalizada lá dentro dizendo assim, bazucas. E essa carga legalizada vai sair, porque o porto é inspecionado, certo? É inspecionado. Vai sair de lá e vai para um país na África, onde vai descarregar num outro porto, aonde ilegalmente vai passar bazucas de novo, percebe? Vocês percebem que tem algum problema? Quando você vê no Rio de Janeiro traficantes num país desarmado, que ninguém pode comprar uma arma, usar um fuzil para derrubar um helicóptero, pergunta, você consegue
Você consegue, vamos supor que você queira muito derrubar um helicóptero. Você consegue comprar um fuzil para derrubar um helicóptero? Você consegue fazer isso? Você não. Você pode ter dinheiro, mas você não vai conseguir. Mas alguém que tem menos dinheiro tem condições de fazer isso, percebe? Então o que você vê atrás disso? Você vê no mínimo, se você for inteligente, não que nem um Reinaldo Azevedo que diz que tudo é teoria da conspiração. Não é teoria, tem muitas conspirações. Não existem só teorias, ok? Tem muitas conspirações, uma atrás da outra. Como é que alguém... Sério, eu olho para essa foto, ou para várias fotos, eu fico perguntando como é que esse pessoal consegue essas armas, ok? Aqui nos Estados Unidos, para vocês terem uma ideia, você pode comprar um tanque de guerra se você quiser, beleza? Outro dia, um rapaz estava falando para mim que o amigo dele comprou, literalmente, um tanque de guerra com munição, ok? Você pode comprar, você pode. Só que você vai ter que seguir uma legislação, vai ter que avisar o xerife local que você tem um tanque de guerra. Você tem que avisar o xerife tem que dar um ok. Ó, pessoa é de bem, etc, quer comprar por hobby ou diversão. Agora, você não pode simplesmente comprar um tanque de guerra, percebe? Então como é que as pessoas compram bazuca? Alguém acredita que essas pessoas foram lá, trabalharam pra caramba, ou encontraram um diamante sequer, venderam e compraram bazucas? E se compraram bazucas, compraram aonde? Vocês percebem que isso aqui é uma conspiração? Vocês percebem um continente tão rico quanto a África, um continente que tem um clima ótimo, excelente para plantações, um continente que tem tantas guerras, como é que pode? Vou falar uma coisa para vocês aqui. Olha só, Brasil. O Brasil é o quinto maior país do mundo em dimensão, em território, ok? Na frente do Brasil só tem Rússia, Canadá, China e Estados Unidos. O Brasil é o quinto. Entre os 10 maiores países do mundo em dimensões, o Brasil é o quinto. O quinto. Nossa. Em termos de economia, o Brasil é a sétima maior economia do planeta. Na nossa frente tem Estados Unidos, China, Japão, Alemanha, Reino Unido e França. Nossa, a gente é a sétima maior economia do mundo. A sétima maior economia do mundo. Agora eu vou fazer uma pergunta. A quinta maior economia do mundo... Não, a sétima maior economia do mundo. O quinto maior país em dimensão. Esse colosso que é o Brasil. Vocês acham que faz sentido o índice de educação no Brasil colocar ele na posição 67? Tipo, tem 66 países mais bem educados do que o Brasil. O colosso que tem dinheiro para fazer educação, criar escolas, etc. Tal, tem um colosso de país enorme, rico, cheio de recursos minerais. Você acha que faz sentido ele estar atrás da Líbia no nível de educação? A Líbia está na nossa frente, tá? Em termos do IDH, o quinto maior país do mundo, sétima maior economia do planeta. Vocês acham que faz sentido o índice de desenvolvimento humano? A gente está na posição aqui 79. Poxa, tem 78 países na nossa frente, incluindo a Albânia e o Cazaquistão. Ok? Se vocês forem ver pela lista de taxa de homicídio, aí sim a gente tá bem, né? A gente tá na 11ª colocação, faz sentido, né? Agora, vamos ver aqui, liberdade econômica. Na lista de liberdade econômica, sabe que posição a gente tá? Olha, a gente tá na posição 114. Tem 113 países na nossa frente, incluindo o Quênia, o Gabão, Marrocos, Bósnia, Uganda e Ruanda. Tipo, faz sentido um país do tamanho do Brasil tá lá nos últimos em liberdade econômica, tá lá nos últimos no índice de desenvolvimento humano, tá lá nos últimos no índice de educação. Tipo, aqui o quinto maior país do planeta, sétima maior economia. Alguém acha que um país desse tamanho, com essa riqueza toda, deveria estar em posições tão ruins em termos que, puxa, representa o povo? Alguém acha uma coisa dessa? Se não uma conspiração horrorosa para fazer isso? Para deixar as crianças imbecis. Olha só, índice de educação. As crianças não conseguem mais ler direito. A pessoa lê, chama analfabetismo funcional. A pessoa lê um texto, blá, 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 blá. Aí você faz uma pergunta sobre interpretação de texto. A pessoa, não sei, preciso ler de novo. Blá, 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 blá. Você faz a outra pergunta. Mas eu estava preparado agora para aquela outra. Eu não consigo... A pessoa não consegue absorver o conhecimento. Você percebe? Então, assim, existe alguma coisa muito severa por trás disso. Eu não sei se vocês sabem, na minha época,
quando eu estava no primeiro, segundo grau, muitas professoras falavam assim, com orgulho, né? Nossa, investi um dinheiro e fui aprender sobre educação fora do país. Você perguntava assim, aonde? Sempre, assim, todas elas falavam a mesma coisa. Em Cuba. Sério, sem brincadeira, os professores ficavam orgulhosos. Eu não sei de onde colocaram na cabeça das pessoas que o melhor lugar para aprender educação, para aprender a ensinar criança é em Cuba. Sério, isso é uma piada do Brasil. Se eu falar isso aqui nos Estados Unidos, as pessoas mijam na calça de dar risada. Tipo assim, aonde que os professores gostam de ir para ser treinados? É na Inglaterra, é nos Estados Unidos, é na Austrália, não, é em Cuba. Uau! Uau! Meu. Impressionante, percebe? Então assim... alguém ainda vai dizer aqui nos comentários, mas Cuba é super evoluído, educação. É nada, Meu, Fidel Castro que dá os números. Aqui é todo 100% da população sabe ler. Pum. Sabe ler o quê? Todo mundo conhece a história do Fidel Castro. O que adianta, percebe? História fraudada. Então, puxa vida, então assim, isso é uma conspiração. Isto é uma conspiração. Isso aqui, a África é o Brasil amanhã, vocês percebem? A forma como a gente está indo, eles estão encaminhando a gente para fazer a mesma coisa, tá? Pessoas de bem não vão conseguir ter seus negócios no Brasil da mesma forma que não consegue ter na África. Você não consegue, porque é feito de uma forma para o ambiente estar tão mal. Só para vocês terem uma ideia, tem um amigo que trabalhou na África, não lembro que país, mas era um país com guerra civil, ok? Então ele usava uma camisa laranja, tá? Ele usava uma camisa laranja com o logotipo da empresa dele, e a empresa dele negociava com os guerrilheiros lá do país para não matar ninguém que usava aquela camisa laranja. Então o que acontecia? Se o Afonso resolvesse abrir uma empresa nesse país da África, tomavam né? Agora, se o Afonso for lá com uma camisa da empresa laranja, não acontece nada. Então o que acontece? É como se você pegasse o país e transformasse ele num ambiente caótico controlado. Ou seja, se alguém quiser empreender dentro daquele país, ele não vai conseguir. Mas se determinadas empresas que já têm os conluios lá dentro daquele país, essas empresas vão conseguir. E elas vão conseguir reservar o mercado. Por quê? Porque outras empresas não vão conseguir entrar lá dentro, porque tem os macetes. Vocês conseguem identificar isso? O Brasil é cheio de macete, não é verdade? Ele é cheio de macete. Tanto que aqui nos Estados Unidos o pessoal brinca, né? Que o Brasil não é para amadores, né? Abrir negócio no Brasil não é para qualquer um. Puxa vida, por quê? Porque tem vários macetes, não é isso? Puxa, funciona assim, tem taxa disso, tem taxa daquilo, tem taxa que você não imagina. Então você precisa ter um bom contador, e você tem que ter um contador tomando conta do seu contador, e assim vai. Então assim, o que eu vejo é o seguinte, a gente tem que tomar cuidado para que esse tipo de coisa horrorosa não chegue no nosso país, ok? Ou seja, armas, na metralhadora, bazuca, e, puxa, crianças controlando coisas desse tipo. Ou seja, um exército que de certa forma coloca caos, mas esse caos consegue ser administrado por empresas gigantescas que entram lá, tiram o ferro, tiram o ouro, tiram o diamante, tiram tudo e vão embora, ok? A gente precisa tomar muito cuidado com isso. Se bobear, ainda privatizam a água para as pessoas beberem. Então a gente precisa tomar cuidado. Por hoje é isso. E sobre essa questão de teoria da conspiração, muitas pessoas acreditam em teorias e outras acreditam em conspirações. Eu acredito que no mundo existe conspirações e burrice. Tem pessoas que fazem a coisa de propósito, intencionalmente, e tem pessoas que dão prosseguimento àquilo por falta de raciocínio e pela falta de do direito de questionar, pela falta do direito de falar, eu não concordo com isso. Se a pessoa vai lá, monta um canal no YouTube como esse e fala, eu não concordo com isso, vem 10 falando, peraí, como você não concorda? Como é que não concorda? A professora lá na terceira série me falou que era assim. Puxa vida, meu. Não importa, se o professor da terceira série falou que era assim, ela foi doutrinada lá na escola dela para te ensinar assim. Era uma especialista em te caminhar por um caminho, mas nem sempre os caminhos indicados são bons. E uma coisa que eu sempre falo para meus filhos. Ok, sabe como é que você confia ou não no seu professor? Vê como é que tá a vida dele, entendeu? Tá boa a vida dele? Tá tudo bem com ele? Então beleza, então você confia. Eu acho que a educação, como é que tem que ser feita a educação? Eu acredito que a educação tem que ser feita por tutores. Aprender a ler, eu acredito que pode ser feito na escola. Aprender a escrever,
acredito que pode ser feito na escola. Aprender a fazer contas, acredito que pode ser feito na escola. Agora, aprender uma coisa técnica, você precisa ter tutores. A cada 2, 3 anos, por incrível que pareça, eu já na minha posição sempre encontro um tutor que me ensina, uma pessoa que saiba mais do que eu em determinada área e que esteja me ensinando, porque a gente aprende mesmo com quem sabe, não é isso? Afinal de contas, como diz o ditado, né? Quem sabe faz, quem não sabe ensina, não é isso? A gente ensina, tem que ensinar, mas tem que saber fazer também. Se não souber fazer, não adianta ensinar. Tem que saber fazer para poder ensinar uma coisa que, puxa, você consegue ver o reflexo, ok? É isso. Então a gente precisa tomar cuidado, porque de teoria o mundo não está cheio. Está cheio de conspirações e pessoas com a mente fechada, e a gente precisa abrir isso. Ok? Muito obrigado a todos. Até mais.